Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz. Irmãos, vamos continuar o estudo sobre a mulher ensinar na igreja, sobre o ministério da mulher, porque a mulher tem um ministério, né? O título do vídeo é As mulheres caladas nas igrejas, como determina a lei. Eu usei esse título porque foi essa frase que confundiu muitas pessoas no vídeo passado. Então eu vou explicar para vocês essa frase. Vou usar 1 Coríntios 14, do 33 ao 38, 1 Timóteo 2, do 8 ao 15, e mais uns dois textos só para explicar essa questão da lei. Esse daqui é o terceiro vídeo, então você pode assistir esse vídeo aqui, não tem problema se você não assistiu os anteriores, mas depois você volta e assiste o vídeo número 1, que tem duas partes, e o vídeo número 2, que também tem duas partes. Eu vou deixar aí a playlist criada no comentário fixo junto com outras informações, tá bom? É importante você assistir os vídeos anteriores. Esse daqui vai ser mais rápido. Os vídeos anteriores eles foram grandes, por isso que eu dividi em duas partes. E mexi muito com a consciência da pessoa. Tá bom, irmãos? O primeiro vídeo não está tão claro. Estou explicando os principais textos. O segundo vídeo ele já está mais claro e agora vai ficar mais claro ainda. Então, é o seguinte. Vamos ler os textos, tá bom? Vamos direto para os textos. Diz assim, 1 Coríntios 14, verso 33, Paulo diz, porque Deus não é de confusão, de amarelinho aí, muito importante isso, e sim de paz. Isso era referente às línguas, que ele estava falando em cima. Mas essa parte, Deus não é um Deus de confusão e sim de paz, também é referente ao que ele vai falar sobre as mulheres. O assunto aqui das mulheres ensinando e das línguas, ele está intercalado. O apóstolo Paulo não terminou um assunto para depois falar o outro. Ele foi intercalando. Isso vai ficar bem claro para você, né? Caso você já não saiba. Aqui, continua a partir daqui. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Verso 34. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Esses dois textos aqui, vamos fazer perguntas aqui, já. Vocês sabem que muitas pessoas leem isso daqui e vão direto buscar explicações para tentar contrariar o que o apóstolo Paulo está dizendo. Algumas pessoas acham que vão estar harmonizando os outros textos com esse, mas não estão. Outras pessoas vão contrariar mesmo, a ponto de dizer que o apóstolo Paulo era machista, era um judeu, era machista. Isso são argumentos usados por pessoas que eu considero ser joio no meio do trigo. Não, nessas pessoas não é trigo, irmãos, é joio. A pessoa que olha para o apóstolo Paulo e chama de machista e diz que prefere Cristo e não Paulo, essa pessoa é joio. Ela vai ter que se converter ao trigo, senão, no tempo da colheita, ela vai ser separada. Agora, tem pessoas que dizem que o apóstolo Paulo estava explicando algo referente ao contexto da época, ao contexto da igreja de Coríntios. Mas essa análise, irmãos, ela não cabe dentro das palavras do apóstolo Paulo. Dá a entender que o apóstolo Paulo é tão fraco para se expressar que ele precisa de um auxílio. Mas ele vai mostrar como ele é zeloso e cauteloso em explicar as coisas aqui. Ele escreveu com tanto cuidado, irmãos, com tanto zelo, e as pessoas querem colocar ele como uma pessoa que pensa só na época. Você já viu o mestre dos gentios escrever algo pensando só na época? É claro que existe contexto cultural. Existe. Não estou dizendo que as mulheres na igreja de Coríntios, elas não andavam com a cabeça raspada, mas o que diz? Que o apóstolo Paulo manda usar véu, porque as mulheres raspavam a cabeça e aí era a prostituta que fazia isso. O apóstolo Paulo não queria que as mulheres de Coríntios se relacionassem com as prostitutas, então ele faz isso. Também dizem que era vergonhoso qualquer tipo de mulher falar na cultura grega romana. Então o apóstolo Paulo não queria que se fechasse portas para o evangelho. Então, por causa desse contexto, ele manda as mulheres ficarem conservadas na igreja caladas na igreja de Coríntios.
Mas não que a mulher não possa ensinar em todas as outras igrejas, porque aquele era uma cultura da igreja de Coríntios, e se as mulheres fossem falar e escandalizar ali a cultura romana e fechar portas para o evangelho, porque as pessoas de fora iriam falar, tá vendo aquelas mulheres cristãs? Elas falam no meio das igrejas. Elas falam tomando o lugar dos homens. Não podemos nos converter ao cristianismo. Irmãos, tudo isso é uma falácia. São pessoas que têm a mente fraca. Primeiro porque se o apóstolo Paulo pensasse isso, ele escreveria isso. Olha só como não bate. Vamos fazer uma análise rápida, tá? Porque esse vídeo eu quero ser mais objetivo. Verso 33. Porque Deus não é de confusão, falando a respeito das línguas e também a respeito do que ele vai falar aqui. E sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Pronto. Não é só para a igreja de Coríntios. Todas as igrejas dos santos. Ele sabia que sua carta ia ficar escrita para muitas gerações. Ele deveria falar, aqui na igreja de Coríntios, vírgula, ele deveria falar, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, para não escandalizar a cultura grego-romana. Mas ele não diz isso. Ele diz, de verde aqui, como em todas as igrejas dos santos, verso 34, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Quem é que não permitiu as mulheres falar dentro das igrejas? Continua lendo. Mas estejam submissas, como também a lei determina. Quem determina isso? A lei de Deus. Aí as pessoas vêm em cima do texto, elas vêm rangindo os dentes e diz, peraí, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Irmãos, está contrariando quem? O que essa pessoa tem na mente para ela fazer uma pergunta dessa no texto? O apóstolo Paulo não sabia, então? O apóstolo dos gentios que escreve sobre a graça, que ensina sobre a lei, não iria saber disso? Então ele deveria falar, as mulheres ensinem na igreja, porque nós não estamos debaixo da lei e sim da graça. Mas ele não diz isso, ele diz, conserve-se caladas como também a lei determina. A lei na mente do apóstolo Paulo, de um mestre, né, que entende o que é lei, ele tem aqui na mente o que é. As pessoas pensam que tem um texto lá em Levítico, lá em Deuteronômio, falando assim, as mulheres não falarás na congregação. Aí o apóstolo Paulo pegou esse texto e aplicou aqui, e aí a pessoa fala, não, nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Então as mulheres podem ensinar. De fato, tem muitas mulheres que ensinam. E aí as pessoas invalidam o que o apóstolo Paulo está falando. Você vê, umas invalidam, outras chamam ele de machista, outros querem dizer que estão harmonizando aqui o texto, que não que o apóstolo Paulo é machista, não que o apóstolo Paulo errou, mas ele está escrevendo só para algo cultural. Mas ele não fala aqui. Ele fala que é em todas as igrejas dos santos. Ele fala que é mandamento do Senhor. É isso que ele fala. Uma pessoa que escreve uma carta vai analisar a sua própria carta e vai dizer, olha só, eu tenho que tomar cuidado, porque senão outras igrejas vão pensar que eu estou escrevendo para elas. Outras gerações vão pensar que eu estou falando para eles, e eu estou falando algo cultural. Então eu tenho que escrever, aqui na igreja de Coríntios não é permitido que a mulher fale. Por quê? Vai escandalizar a cultura da época. Ele não escreveu isso, irmãos. Tem gente que acha que é mais claro que o apóstolo Paulo, acha que ele tem dificuldade para se expressar, para falar. O apóstolo Paulo é mestre. Nada impediria ele de escrever essas coisas aqui se fosse coisas da época. Olha só como ele é cauteloso, zeloso e, inspirado pelo Espírito Santo, previa desobediências futuras. Verso 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Verso 36. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Só esse texto aqui, ó. Só esse texto aqui, vamos pintar ele de verde, já era para você se perguntar, por que ele está falando isso? Isso daqui não é para homem, essa pergunta, é para as mulheres que vão desobedecer. A palavra de Deus se originou no meio de vocês? Veio ela exclusivamente para vocês? Ele já está aqui na mente Adão e Eva. Não só Adão e Eva, mas todos os chamados de Deus. Todos. Abraão. Vamos começar por ordem, né? Adão,
depois tem Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos que são 12 homens, e vai chamando reis. Ele não chama rainhas, ele chama reis. 12 apóstolos. Aí a pessoa vai lá no Antigo Testamento, pega algumas profetisas, no caso Débora, tem uma outra lá que além de juíza era profetisa, para contrariar o Novo Testamento. E assim, pessoas que fazem isso, no caso a maioria são mulheres, elas mesmas se colocam como pessoas inferiores. Porque elas dizem, não, nós não somos, está chamando a gente de pessoa inferior, de burra, que não pode profetizar. Nós não somos inferiores. Então, em toda a história do Antigo Testamento, só tinha Débora para Deus chamar? Não teve nenhuma outra mulher em toda a história de todas as tribos? Aí no Novo Testamento também não tem, Deus olha e não vê nenhuma mulher. Ele só vê 12 apóstolos. Um era traidor ainda. E depois, na narração da história da igreja em Atos dos Apóstolos, não tem nenhuma mulher líder. Tem mulheres que ajudam os homens. Você não pode ir lá pegar os textos das mulheres que ajudam Jesus, Jesus chamando Maria e falando, vai lá anunciar que eu ressuscitei para os discípulos. Isso é um anúncio, isso não é um ensino dentro da congregação. É um anúncio, é um privilégio. Não é algo que vai contrariar o que o apóstolo Paulo vai escrever depois, porque senão Deus seria um Deus de confusão. Profetisas não servem para contrariar o que o apóstolo Paulo está escrevendo. E assim, quando vocês fazem essa comparação, quando as mulheres fazem essa comparação, elas mesmas se colocam como pessoas inferiores, porque Deus olha no meio de tribos, 12 tribos, só tem uma mulher e ainda ela é violada pelo próprio irmão. Sai fora. Ficam 12 homens. No futuro, 12 apóstolos. Deus é machista? Tá vendo? Quando vocês fazem essa comparação, vocês mesmos se colocam como pessoas inferiores. Sem perceber. É impossível que não tenha mulheres. Agora, nessa geração aqui, agora, você vai ver mais mulheres do que homem. Ensinando em todos os lugares. Na mídia, eu acredito que seja mais homens. Mas as mulheres estão quase ultrapassando os homens. Ensino, cabeça. Nessa geração, você não vê isso nas gerações passadas, nem nos relatos da palavra de Deus. Você vai ver relatos de mulheres que são profetisas, que oram, que profetizam, que pregam o evangelho. Ela tem que anunciar o evangelho, mas não ensinar dentro da igreja, porque isso muda, isso põe a pessoa como autoridade. Ainda que ela fale, não sou pastora, mas está ensinando dentro da igreja, só não tem o sobrenome. Quer invalidar a palavra de Deus só por não ter o sobrenome de pastora? Qual é a diferença entre uma mulher que ensina e uma mulher que ensina pastora? É o nome. A outra mulher, ela pode ser mais pastora, a mulher que não tem o nome de pastora, ela pode ser às vezes mais pastora do que a mulher que tem o sobrenome de pastora. Às vezes essa que não tem o sobrenome ensina melhor, atua melhor dentro da congregação. Até os pastores abaixam a cabeça. Eu não estou forçando a barra. Em muitos lugares são assim. Então, irmãos, essa pergunta aqui que nós lemos veio do apóstolo Paulo para as mulheres. E o Espírito Santo previa que haveria desobediência no futuro, principalmente na nossa geração, que é o tempo do fim e é o tempo de uma restauração de todas as coisas, antes do Senhor descer do céu. Tudo tem que ser restaurado. A verdade, a palavra, o ensino, tudo tem que ser restaurado. Verso 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Essa frase de amarelo, que eu frisei aqui de amarelo, por que ela se originou na carta? Olha só, antes dele fazer essa afirmação, olha aqui o verso 36. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Olha só, ele está replicando alguém que vai desobedecer o que ele está falando. E essa frase aqui de verde, de azul, ela está explicando as partes de cima. Aí o apóstolo Paulo sentiu que teria que
fazer essa afirmação no verso 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo, porque alguma mulher, alguma não, muitas, milhares, vão dizer, eu sou espiritual, eu também sou profeta, eu profetizo. O apóstolo Paulo ele está falando isso. Você é espiritual? É profeta? Então reconheça que o que eu escrevi em cima é mandamento de Deus. Ou seja, você é espiritual, você é profeta, mas não ensine na igreja. Mesmo assim, quer desobedecer? Verso 38. E se alguém o ignorar, será ignorado. Como vai ser ignorada essa pessoa? Depende de como ela desobedeceu. Depende do que ela fez. Aqui eu não quero entrar nos detalhes, senão eu vou ficar preso no vídeo. Mas depende do que ela vai fazer com a palavra de Deus. Isso pode vir a tirar a salvação dela e dele, do irresponsável do homem que colocou uma mulher para liderar. Pode vir tirar a salvação, mas isso depende do estrago que isso vai fazer na igreja. Não quer dizer que é uma lei que vai tirar a salvação se uma mulher estiver ensinando, for pastora. Não quer dizer nada disso, porque às vezes a mulher pode estar lá pastorando, desobedecendo os limites dela, por negligência do homem que, além de desrespeitar a palavra de Deus, consagrou a mulher como pastora, e aí os dois vão ter que dar conta diante do tribunal de Cristo. Então, isso vou explicar num outro vídeo à parte, como que vai ser todo esse julgamento. E os vários exemplos, né? Aí no verso 39, diz, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Pum! Línguas aqui, o que tem a ver? Estava falando da mulher, não ensinar na igreja. Voltou para as línguas? Voltou. Verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Aqui ele está mostrando a sua cautela. Aqui ele está falando, ele está mesclando o assunto. Ele não quis terminar o assunto das línguas para depois passar para o limite das mulheres. Ele foi intercalando. E aí ele percebeu que alguém poderia entender que ele estava proibindo as pessoas de falarem línguas. E ele não estava querendo dizer isso. O assunto aqui não é para falar da língua, mas você vê como ele voltou, não é? Para terminar, para fechar o assunto das línguas. Ou seja, mostrou a sua cautela. Ele previa que pessoas iriam proibir de falar em línguas. Não era para proibir, mas também não era para deixar falar em línguas se ninguém interpreta. Não era. Era para você falar consigo mesmo. Porque quem fala em língua se edifica, assim. Mas tem que orar para profetizar, para interpretar. E aí você edifica a igreja. Senão você não edifica, você atrapalha. Ele fala no contexto. Você escandaliza. E é o que mais nós vemos hoje. Línguas, ninguém interpreta, todo mundo fala. E aí o que acontece? Mulheres ensinando. Tudo que é de desobediência, que estava aqui dentro dessa igreja, está em todas as igrejas hoje. Entendeu? Por isso que ele fala, Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Ele fala essa frase, estava falando das línguas, fala essa frase e vem para o assunto das mulheres. Entendeu a cautela dele? Então, se ele estivesse escrevendo aqui pensando em um contexto cultural, ele iria ser cauteloso e falar, irmãos, como eu digo aqui na igreja de Coríntios, e não em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas por causa do nosso contexto cultural. Mas aí, ele não falou isso. Aí as pessoas querem embutir isso na carta dele, como se ele tivesse dando a entender isso. Nem sequer ele está dando a entender. Não está deixando subentendido. Ele está sendo muito claro em todas as palavras. Basta querer obedecer. É porque pessoas já vivem num contexto de desobediência quase que geral e às vezes a pregadora predileta da pessoa é uma pastora, convive dentro de uma igreja, às vezes ela mesma ensina, então ela tem que buscar argumentos para satisfazer a sua consciência. Mas será que consegue? Consegue explicar isso daqui que o apóstolo Paulo está falando? Não consegue. Só se tiver uma consciência muito fraca mesmo, quase que cauterizada, assim, inclinada à desobediência e a torcer os textos.